Então, nós vamos falar sobre a mediunidade através dos tempos, então vamos falar de alguns conceitos que nós vamos falar algumas vezes sobre eles durante essas próximas aulas para a gente poder entender direito. Mediunidade, faculdade natural inerente ao ser humano que independe da crença religiosa e se fez presente em todas as épocas da humanidade. Tá? Então, isso daqui é bem importante para nós entendermos que a mediunidade não foi criada por Kardec, que não foi Kardec que inventou a doutrina dos espíritos, que não foi ele que inventou a mediunidade, enfim. Como nós estamos vendo aqui, uma faculdade natural. Então, desde que o ser humano existe, existe mediunidade. Tá? Só que no passado era chamado de mediunismo. O que é isso? Essa foi uma expressão criada por Emmanuel, que designa as formas primitivas de mediunidade que fundamentam as crenças e a religião primitivas. Então, o que acontece? Não sei se vocês lembram, nós estudamos lá quando estudamos as leis divinas, na aula que estudamos a lei de adoração, nós falamos sobre vários tipos de religião. Então, as religiões anímicas, e aí nós falamos daquelas religiões que adoravam a pedra, os animais, o sol, a chuva, enfim. Isso eram religiões anímicas. Ou crenças, como nós temos lá o totemismo, que era do totem, que eles adoravam ali aqueles totens grandes que tinham bichos misturados, a forma de bichos misturados com humanos, e assim várias religiões, né? As religiões até africanas. E o que acontece? O mediunismo, o que significa? É uma mediunidade que não tinha sido estudada. Então, o mediunismo, ele sempre aconteceu. Na realidade, quando eu falei aqui que é uma faculdade natural inerente ao ser humano, no caso da mediunidade, a gente poderia até colocar que lá atrás isso era um mediunismo, porque não tinha, os homens, né, a humanidade, não tinha ainda o conhecimento, não tinha o estudo. Então as coisas aconteciam e aí eles apareciam como se fossem as bruxas, né, as evocações aos mortos, mas sem um conhecimento aprofundado do assunto. Tá? E aí nós temos a palavra médium, que é todo aquele que sente em qualquer grau a presença dos espíritos, é por isso mesmo médium. Né? Isso daqui está lá no livro dos médiuns, por Allan Kardec. Então, assim, quando a gente fala assim que todos somos médiuns, de fato todos somos, porque nós sempre somos intermediários, alguns em mais ostensivos e outros menos ostensivos, né? Alguns mais aflorados, outros menos aflorados, mas todos somos médiuns. E aqui até eu vou fazer uma colocação que nós chegamos a comentar numa das últimas aulas, eu não lembro exatamente qual, que eu falei para vocês que Kardec, por exemplo, ele não era médium. Se vocês forem ver até o filme, né, que nós temos sobre ele, que ele não se comunicava com os espíritos. Ele não escrevia, ele não escutava, ele não falava, né? Então, assim, ele era um médium, mas ele não era um médium ostensivo. Ele precisou usar da mediunidade de outras pessoas, que até nós vamos comentar aqui algumas delas, para poder o quê? Codificar a doutrina, tá certo? Então, na realidade, nós vemos assim, que nós somos todos médios, mas uns mais, outros menos, tá? Então, aqui para terminar esses conceitos. Então, a mediunidade é o mediunismo desenvolvido, que é o que eu falei aqui. Antigamente, tudo era mediunismo. Depois é que virou, entre aspas, mediunidade, por conta de ser o que? Racionalizado e submetido aos princípios religiosos, filosóficos e às pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua natureza e suas leis. Ok? Então, na realidade, mediunidade nada mais é do que o mediunismo desenvolvido. Ok?
Então, aqui, ó, então, só voltando a falar que a mediunidade sempre existiu, né? Nós vemos aí com os indígenas, né, os pajés, que na realidade nós poderíamos até chamar isso de mediunismo, porque eles acreditavam nessas forças, mas não tinham entendimento, não tinham a, a experiência, né, que, por exemplo, Kardec fez, né? Aliás, o livro dos médiuns é um livro, entre aspas, experimental, digamos assim, né? Porque foi feito, experimental não sei se é a palavra correta, mas que foi feito à base das experiências, né? Nós vemos aqui no Antigo Egito, né, sempre aquela coisa da adoração, que é uma coisa inata do homem, né, sempre achar que tem uma coisa superior a ele, ou mesmo aqui com relação às leituras, né, de carta, de tarô, de superstições, enfim, tudo isso sempre remete a um contato com o além, né? Digamos assim. Então a gente vê que a mediunidade ela sempre existiu. E aqui coloquei aqui, olha, duas fotos de Joana d'Arc. E aqui eu não vou fazer comentário dela sobre quem ela foi, quem deixou de ser, nada disso. A gente está falando sobre mediunidade. Então vejam bem, aqui essa pintura aqui foi uma pintura de uma aparição de São Miguel Arcanjo, de Santa Catarina de Alexandria, a jovem Joana d'Arc. Ela, com 13 anos, já escutava vozes. E ela escutava essas vozes que ela percebia que essas vozes vinham da igreja. E falavam que ela tinha que ser uma líder, que ela tinha que lutar para libertar Orleans, que era lá na França. Mas ela não conseguia distinguir quem era ou por que falavam isso para ela, até que numa determinada situação ela conseguiu perceber que quem falava com ela, e ela ficava com medo, obviamente, disso, porque ela não entendia o que estava acontecendo. E aí ela teve essa convicção, essa certeza de quem falava com ela, justamente era São Miguel Arcanjo e Santa Catarina de Alexandria. Essa outra pintura aqui é quando ela foi queimada viva, né? Aqui, ó, Joana então foi queimada viva em 30 de maio de 1431, com apenas 19 anos de idade. A cerimônia de execução aconteceu na Praça do Velho Mercado, às 9 horas em Roma. Então vamos lá. Então assim, aqui eu coloquei isso só para vocês verem com relação à mediunidade, né? Que você vê isso aqui, ó, foi em 1400 e pouco, né? Que já era na época cristã, né? Aqui, se a gente for ver na Bíblia, nossa, aqui eu colocaria pelo menos uns 10 slides disso, no mínimo uns 10 slides. Mas para não estender muito, eu fiz assim um apanhado bem geral, né? Então, por exemplo, nós temos lá alguns fenômenos de mediunidade, como, por exemplo, a aparição do anjo para Maria, por exemplo, quando anunciou que ela ia ser, né, a mãe de Jesus. Aí, por exemplo, na transfiguração, o que aconteceu aqui? Jesus foi para o Monte Tabor e ele levou lá Pedro, Felipe e não lembro mais quem, e aí apareceu lá Moisés e Elias, né? Então, essa daqui também foi um fenômeno mediúnico de transfiguração. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele não escolheu pessoas aleatoriamente. Ele escolheu sabendo o que cada um tinha para fornecer para o grupo, fornecer para a difusão da Boa Nova. Então, aqui também foi uma demonstração de mediunidade, obviamente não só de Jesus, mas dos próprios 12 apóstolos, sem eles mesmos se darem conta disso, né? Aqui é a pesca milagrosa, quando o fenômeno da vista dupla, né? Quando Jesus falou para Pedro, joga a rede lá, que lá tem um cardume. E aí o Pedro falou o que para ele? Ah, mas eu já joguei tantas vezes e não tem nada. E Jesus falou, joga que tem. E aí foi porque Jesus percebeu que vinha vindo um cardume, e aí jogaram a rede e de fato foi recolhido os peixes. Aqui, ó, uma coisa bem interessante que nós vamos estudar ainda esse ano, nessas aulas. A escrita direta. O
que foi quando Moisés recebeu as tábuas no Monte Sinai. Então, o que é a escrita direta? Ela não tem um intermediário ali, não tem um médium psicografando. Ali, no caso, as tábuas foram escritas, ponto. Entendeu? Então, assim, isso daí não foi Moisés que escreveu. Não foi, apesar de Moisés ser um médium por excelência, ele tinha quase todas as mediunidades, mas especificamente aqui foi um fenômeno de escrita direta. A gente vai aprender isso um pouco mais para frente. Aqui no Pentecostes, por exemplo, houve o fenômeno da xenoglosia. O que é isso? Quando todos eles falaram línguas estranhas, estranhas às línguas dele, próprias, nativas. Né? Eles começaram a falar em outras línguas, e isso foi uma demonstração da mediunidade que eles tinham, para que eles pudessem, quando saíssem a propagar a Boa Nova, eles pudessem se manifestar em todas as línguas. Entendeu? Então, e aí aparece aqui todas essas chaminha de vela em cima, que foi justamente, entre aspas, quando desceu o Espírito Santo, né? Que isso, inclusive, fala na Bíblia. Tá? Então, aqui na Bíblia, a gente vê inúmeros, desde o Antigo Testamento, muitas vezes, e no Novo Testamento, da mesma forma. Tá? Aqui, ó, eu não vou ler tudo isso para vocês, mas eu só pus para vocês terem uma noção de todas as pessoas que eram médiums. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso, nesse site aqui embaixo, tem aqui, ó, fenômeno mediúnico através dos tempos. Foram os médiums precursores. Então, vejam lá que começa aqui com Sócrates, que é um dos precursores da doutrina espírita. Para quem já leu o Evangelho, sabe disso, né? Está lá no comecinho no nosso Evangelho. Então, lá desde 460 a.C., Buda, Paulo de Tarso, Maomé, nossa, aqui tem um monte, ó, até chegando Jesus, né? Se a gente for ver aí, mais ou menos nas épocas, olha, em todas as épocas, sempre teve alguém que ressaltou, que foi registrado a sua mediunidade, ok? E aqui eu vou falar um pouquinho do Concílio de Nicéia, que a princípio vocês, depois que eu ler isso daqui, vocês podem pensar, nossa, mas o que tem que ver isso com a mediunidade? Então vamos ler aqui, ó. O Concílio I de Nicéia é o primeiro concílio ecumênico, que significa universal, já que dele participaram bispos de todas as regiões onde haviam cristãos. Teve lugar quando a Igreja já tinha conseguido a paz estável e dispunha de liberdade para reunir-se abertamente. Aconteceu de 20 de maio a 25 de julho do ano de 325. Dele participaram alguns bispos que ainda tinham no seu corpo os sinais dos castigos que tinham sofrido por serem fiéis nas perseguições passadas. Então, qual foi o propósito desse Concílio de Nicéia, que foi presidido, aqui eu nem escrevi, mas foi presidido por Constantino? E aí, as principais temas, digamos assim, do concílio, foi ele para saber a natureza de Jesus. Se Jesus era filho de Deus, se ele era de natureza divina, se ele era de natureza humana, e isso criou uma cisão dentro do concílio, deu uma confusão dos diabos ali. Depois, outra pauta, né, era a construção do credo, né, daquela oração do credo. Depois, a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica na primeira forma. Então, foram vários bispos que se reuniram para poder resolver algumas coisas da igreja. Só que, por que esse concílio, esse slide está aqui, quando nós estamos falando de mediunidade? Porque nessa época, a mediunidade, que até então era, vamos dizer assim, comum, ela foi proibida pela igreja, entendeu? Então, assim, a igreja simplesmente excomungava quem participasse de alguma reunião, de alguma seita, onde se praticasse a mediunidade.
entendeu? Então, por isso que logo depois a igreja passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, né? Como a gente, nós que somos mais antigos aí, muitos viemos de lá, né? Então, assim, porque a igreja, nessa época, começou a ficar institucionalizada. Ela começou a virar entre aspas ali, me perdoem as pessoas, mas quase que um negócio, né? Então, assim, eles começavam a determinar o que se podia e não podia fazer. Tanto que, isso também já falei numa aula, o credo, que é aquela oração, que foi esqueci o nome do santo que fez o credo agora. Ele, quando o credo tem escrito assim, creio na ressurreição da carne. Não tem? Para quem lembra a oração, em nenhum momento ela fala, creio na ressurreição da carne, blá, blá. Então, assim, o que a gente acredita? Que essa pessoa que escreveu, que eu esqueci o nome dele, que ele era reencarnacionista, ele deveria ter escrito, creio na reencarnação na carne, não da carne. Olha a diferença, né? Porque a carne morta, ela não pode ressurgir. Não existe a ressurreição. A ciência prova isso, né? Então, nessa época, apesar de terem vários testemunhos contra as coisas ali do concílio, como, por exemplo, São Gregório, São Clemente, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e muitos outros que eles admitiam e praticavam o mediunismo, porque até então também não tinham o conhecimento todo, né? Eles eram prescritos praticamente da igreja porque acreditavam nisso, ok? Bom, então vamos continuar aqui, porque tem muita coisa. Aí o que veio depois? Veio a Inquisição. A Inquisição foi criada na Idade Média, no século XIII, e era dirigida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas, que era o conjunto de leis dessa instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que podiam variar, desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. Então a gente vê na Inquisição que às vezes as pessoas que eram condenadas, muitas delas nem sabiam por que elas estavam sendo condenadas e às vezes queimadas vivas. E aí o que acontece? A partir do momento que elas eram contrárias à doutrina da igreja, né? Elas eram favoráveis à doutrina cristã, né? Porque até então a igreja já tinha se desvirtuado um pouco, né? Um pouco, bastante. Então, todas essas pessoas eram levadas, então, para serem queimadas e eram levadas aos tribunais. Um deles, por exemplo, foi Galileu, que foi quase morto por conta das suas convicções ali, que ele era do Sol, né, que ele acreditava ali que o Sol a Terra girava em torno do Sol. Já, por exemplo, um outro filósofo e teólogo italiano, que era inclusive um padre, não teve tanta sorte, que foi Giordano Bruno, que ele foi queimado, porque justamente ele era favorável de todas desses conceitos e dessas ideias cristãs. E aí também com ele não teve outra alternativa, ele acabou sendo morto. Por exemplo, na época tinham as chamadas bruxas, né? E aí o que acontece? As bruxas, elas eram caçadas, né? Até hoje a gente vê aí algumas séries de bruxaria, tudo de bruxas, porque na época, elas praticavam alguns curandeiros, praticavam mediunismo, de curandeiros, de plantas, de ervas, não sei o que lá, e é só que elas eram taxadas como pessoas do mal. E aí, nessas também, elas eram perseguidas e queimadas muitas vezes, né? Bom, então, tudo bem. Aí, aqui eu pus agora também, rapidamente, pensadores e médiuns que viriam a despontar para que a doutrina espírita tivesse, posteriormente, uma base sólida e fundamentada.
Então, aqui a gente começa com Emanuel Swedenborg, em 1688. Foi um dos precursores da doutrina espírita, mas entre aspas, né, porque é 1600 e pouco, mas eles já vinham com essas ideias. E aí veio Kardec, 1800, e uma série de pessoas aí mais para frente. Eu vou fazer um parênteses aqui agora, que nem estava na aula, mas ontem eu assisti um episódio daquela série que está passando na Netflix, que chama Vida Após a Morte, ou alguma coisa assim. Eu não sei se vocês estão assistindo, me parece que algum de vocês estão. E eu assisti ontem o segundo capítulo, não assisti os outros ainda. O primeiro foi de experiência de quase morte, que é muito legal, e o segundo ontem que eu assisti foi sobre médiums. E eu achei, assim, muito bacana, porque eles, lá nos Estados Unidos, que é onde foi feita essa reportagem, né, esse programa, eles têm lá alguns centros para desenvolvimento de mediunidade e tudo, mas o que eu percebi é que não é um estudo baseado numa doutrina como a nossa, por exemplo. Eles estão ali mais focados na comunicação com os mortos, ponto. Seja da família, seja alguém que vem dar um recado, enfim. Então, assim, eles fazem várias experiências, me parece que a coisa é séria, mas não é exato, é uma série espiritualista, seu Antônio, isso mesmo. Então, assim, não é uma série espírita, é espiritualista. Porém, o que me chamou a atenção, e aí eu parei nesse slide justamente para falar isso, porque lá mostrou uma sociedade que tem, ou que tinha, eu não prestei atenção se ainda existe essa sociedade, onde tem lá muitas fotos, muitas biografias e muitos documentos de pessoas importantíssimas, como ali estava escrito William Crookes, Camille Flammarion, estava escrito ali Charles Richer, Arthur Conan Doyle, que não sei se vocês sabem, é o autor do Sherlock Holmes. E esses daqui estavam lá, né, não eles, né? O nome deles, a foto deles, eu achei assim super legal, porque de fato é uma comprovação de que isso existiu, de que foi feito estudo. E todas essas pessoas aqui, olha, eram pessoas assim da alta sociedade, eram filósofos, cientistas, estudiosos, médicos, eram pessoas assim de gabarito, né? Veja bem, aqui eu não estou falando que uma pessoa que não tenha um estudo, que não seja, enfim, não tenha uma capacidade intelectual, possa ser diferente deles mediunicamente, mas por conta do estudo, né? Então essas pessoas que estavam lá eram pessoas assim de extrema competência, né? Então, assim, todos ligados à ciência, exatamente. Então, isso daqui, inclusive apareceu um negócio muito rapidamente, que sobre uma caixa, uma fita, não lembro exatamente, sobre a Eusápia Paladino, que lá para quem eu dei essa aula da Eusápia Paladino na segunda ou na terceira aula do curso. Para quem for assistir as primeiras 3 aulas, aquelas que a gente não gravou, eu vou falar da Eusápia Paladino, que foi uma médium italiana que foi assim muito estudada, e lá nesse documentário aparece um negocinho escrito assim, Eusápia Paladino. Eu falei, então, sabe, é legal porque a gente vê que tudo é estudado, é fundamentado, a nossa doutrina, que aí nós trazemos para a religião, para a filosofia, para a ciência, é uma coisa bastante séria, né? Bom, vamos lá. Estou com medo de não terminar a aula para variar. Vamos lá. Então, aqui nós vamos relembrar rapidamente as publicações de Kardec. Tá? Então, aqui, ele começou, a primeira publicação foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho e os outros livros. Na realidade, o Pentateuco, que a gente chama, que são as 5 obras básicas da doutrina, são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu, o Inferno e a Gênese, tá? Esse daqui, apesar de ser importante, não é da base,
E Obras Póstumas foi depois que Kardec desencarnou, tá? E aí, em 1958, o Kai Bachutel, ele escreveu Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que foi reeditado em 1923. Bom, aqui, aí em paralelo, também isso daqui, esse slide eu já coloquei em alguma aula lá atrás, em paralelo, Kardec, entre 1858 e 1869, por quase 12 anos, ele escreveu 12 volumes, então é praticamente um volume por ano, e cada volume é de janeiro a dezembro, de todas as de coisas, de perguntas também, de respostas, de situações, de dúvidas, de questionamentos, de casos, muitos casos, porque aí isso não dava para ele colocar dentro da codificação, então ele fez essa revista espírita. Tem para baixar na internet, tá? Se vocês quiserem. É muito interessante. Bom, então vamos começar de fato agora o Livro dos Médiuns. É o segundo livro, por ordem cronológica de lançamento, e no seu frontispício, ou seja, na primeira página dele, ele apresenta o subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores, e resume o seu conteúdo assim. Eu até fui ver no meu Livro dos Espíritos e está escrito exatamente isso. Se vocês tiverem o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, vai estar escrito exatamente assim também. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, isso daqui é o resumo do Livro dos Médiuns, tá? E aí o que acontece? Teve origem na segunda parte do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra. O Livro dos Médiuns é considerado ainda hoje como o mais completo tratado de fenomenologia paranormal de todos os tempos, e por isso é de leitura obrigatória a todos aqueles que se dedicam ao trabalho e ao estudo espírita. Gente, eu grifei isso daqui. E olha, eu só não pus em letras garrafais porque ia ficar chato, mas é de leitura, e aqui dele está bem suave, porque está falando leitura, porque na realidade é um estudo obrigatório, tá? Porque, e até eu estou aqui enfatizando, até para quem vai fazer esse curso do atendimento fraterno, nós temos que saber uma porção de coisas, porque a gente não sabe quem nós vamos pegar na nossa frente ali para entrevistar. Tá? Então, assim, se nós não tivermos um conhecimento e de repente senta na nossa frente um assistido que é um médium ostensivo, e aí a pessoa incorpora ali, e aí você vai fazer o quê? Se você não tem um preparo, se você não tem um conhecimento, se você não tem um estudo para lidar com essa situação, ok? Então, assim, eu não estou pondo medo nem querendo que vocês desistam de fazer o curso. Pelo contrário, eu estou assim enfatizando a necessidade do estudo, tá? Então aqui, ó, só para ver que como o primeiro foi o Livro dos Espíritos, ok, Zé. Aqui como foi o Livro dos Espíritos, depois aqui foi dando origem a todos os outros. Cada parte do Livro dos Espíritos foi dando origem aos outros. Então nós temos aqui, ó, que o mundo espírita, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, deu a base para a construção do Livro dos Médiuns. E assim os outros também foram sendo pinçados, né, a partir das informações do Livro dos Espíritos, ok? Bom, então vamos lá. O que é o Livro dos Espíritos? É um estudo metódico. Então, o que significa isso? Ele tem um método para estudar. Kardec, vocês não se esqueçam que ele era pedagogo, ele era um professor por excelência. Então, o que acontece? Tudo que ele fez foi assim, foi sincronizado, foi um estudo, foi um livro, né, que foi vindo num crescente, tá? Então, nós temos muitas traduções, aqui, por exemplo, da FEB, de Guilhom Ribeiro, Herculano Pires, Eliseu Rigonati. O meu mesmo não é nenhum dos três, é do Salvador Gentili. Então, assim,
não tem problema, o que vai mudar é alguma outra palavra, mas o conteúdo, claro que é sempre o mesmo. Qual que é o objetivo do livro? Motivar o estudo para a compreensão do fenômeno espírita. Então, vejam bem, quando nós estudamos o livro dos Espíritos o ano passado, nós estudamos sobre perispírito, estudamos as leis divinas, estudamos sobre a erraticidade, sobre o bem e o mal, estudamos várias coisas, né? Foram 1000 e tantas perguntas que Kardec fez aos espíritos, por isso que derivou todos os outros livros. E aí, só que esse daqui é do fenômeno espírita. Então, o que Kardec faz? Ele faz as experiências. Aqui nesse livro é experiência, é ciência esse livro. Por isso que é um livro assim pesado, né? Ele é denso, porque de fato ele vai comprovando todas as relações mediúnicas, tá? Então, assim, ó, então ele vai fazendo uma síntese de ideias por capítulo. Então, cada capítulo ele vai falando uma coisa. Então, são duas partes, o livro dos médiuns. A primeira parte, noções preliminares. Então, no capítulo 1, há espíritos, o maravilhoso sobrenatural, que nós vamos falar um pouquinho hoje, o método de estudar o espiritismo. Então, aqui é bem interessante, porque tem vários tipos. Os sistemas de interpretar o espiritismo, e aqui tem coisas até que são engraçadas aqui, se vocês lerem. Porque isso, claro, ele foi escrito em 1861, faz lá 200 e tantos anos, então tem algumas coisas assim que você acha até graça de algum tipo de sistema das pessoas duvidarem do espiritismo, ou então de comprovarem o espiritismo. Então, lá ele põe todos os tipos de sistemas que tem. A segunda parte, ele fala das manifestações espíritas. Então, são 32 capítulos que são divididos nos fenômenos, em relação aos fenômenos, aos médiuns e ao meio. E aqui eu vou colocar para vocês, rapidamente, algumas coisas, eu vou até ler, sobre uma apresentação que a Sueli Caldas, que é uma escritora espírita muito conceituada, fez a respeito do livro dos médiuns. E aí ela fala o seguinte, que o livro dos médiuns apresenta o ensino dos espíritos, como o codificador ressalta na introdução. Alô? Entretanto, é possível observar a sua notável contribuição decorrente de suas pesquisas e experiências nas sessões mediúnicas, a partir das narrativas dos espíritos que se comunicavam. Por isso que eu falei, ele mesmo não era médium, ele ia fazendo a coleta dos dados conforme os médiuns iam passando. Então, na primeira parte do livro dos espíritos, dos médiuns, né, eles levantam as dúvidas mais frequentes em relação ao assunto, que é justamente esse aqui, ó, do método, do sistema, são as dúvidas mais frequentes, e o que é feito com rara acuidade e imbatíveis argumentos, preparando gradualmente o leitor para os demais temas expostos a seguir. Aqui eu estou lendo o texto da Sueli Caldas, tá? Depois da segunda parte, ele, de maneira extraordinária, ele envereda pelos esclarecimentos das ações dos espíritos, fala do perispírito, fala dos fenômenos mediúnicos, que são dois tipos, físicos e intelectuais. Nós vamos estudar um pouco disso um pouco mais para frente. Vai falando sobre a diversidade dos médiuns, aqui nessa segunda parte aqui, que também nós vamos estudar um pouco, e vai recomendando sempre o estudo antes da prática. Olha, aqui eu vou mais uma vez, acredito que não é o caso de vocês, mas é o puxão de orelha que eu dou em todos os alunos que querem começar a doutrina pela parte prática, né? Porque é mais legal, né? Vamos combinar que é mais legal você ir numa sessão mediúnica, incorporável, o espírito falando, que bacana, tal, falei com além, né? Mas e daí? A gente tem segurança para isso? Tem conhecimento para isso? Tem maturidade da parte teórica disso para entender como tudo funciona, né? Então, assim, por isso que ele sempre recomenda o estudo antes da prática, tá?
E aí Não, depois e ele... tem, né, Oi? Tânia? E tem um jeito de falar também, não é tudo que a gente pode falar, né? Porque tem Claro. espíritos que não entendem ainda que são lá de espíritos. A gente não Sim, sabe que espírito que vem, né, para conversar. exatamente. Por isso que a gente tem que ter o estudo, né? Então, assim, tem muitos alunos que falam assim, eu já li o Nosso Lar, e eu vou lá com Alves, né, para fazer a parte prática. Eu fico muito brava com isso, o Alves sabe disso, eu fico muito brava. Porque não é bem assim, gente. A doutrina é muito séria, né? A gente tem que ter o estudo primeiro para ter mais segurança nossa, inclusive quando a gente for trabalhar com a parte prática, né? A gente vai ter uma aula só sobre animismo, que é muito interessante, gente. É muito, eu estou fazendo essa aula, é muito legal, vocês vão ver. Bom, vamos continuar. Aqui, por exemplo, no livro dos médiuns tem uma riqueza espiritual enorme. Então a gente tem lá a contribuição de Santo Agostinho, de São Luís, São Vicente de Paulo, de Fénelon, Pascal, Rousseau, Joana d'Arc e muitos outros, assim como nós temos no livro dos Espíritos também, né? Então vamos fazer uma reflexão agora. Qual que é o objetivo desta obra? Motivar o estudo para a compreensão do fenômeno espírita. Constitui a base orientadora para a educação da mediunidade, assim como do trabalho mediúnico. Eu vou encher a paciência de vocês com isso, gente, porque é muito sério isso. Tá? Então, assim, por que o curso chama de educação mediúnica? Porque nós estamos aprendendo a nos educarmos mediunicamente. Tá? Porque, assim, é, eu não sei, eu não conheço exatamente todos vocês em relação à mediunidade de vocês. Mas, por exemplo, eu já tive aluna que, assim, ela tinha uma mediunidade tão aflorada, mas tão aflorada, que a menina, ela vivia em pânico, ela vivia assim em parafuso, a mão dela suava frio o dia inteiro, ela não podia entrar num ônibus porque ela era um médium esponja, né, que a gente fala, ela absorvia tudo de todo mundo, então a menina não vivia a vida dela. Então veja Médio bem, olha, ostensivo, Tânia. oi? Médio ostensivo. Médio ostensivo, então. Mas o que acontece? Ele tem que aprender a educar a sua mediunidade. Porque ele vai viver a vida do outro ou vai viver a vida dele? Né? Então, assim, Deus não pôs a gente no mundo para viver a vida do outro. Nós temos que viver. Então, a gente tem que viver a nossa vida, né? Então, assim, por isso é que nós estamos fazendo o curso aqui, para que a gente se eduque mediunicamente. Eu sou dona do meu corpo, eu sou dona do meu pensamento, né? Então, assim, isso é muito importante, gente, tá? Então, eu vou encher a paciência de vocês, nossa, muito com isso, tá? Então vamos lá, traz em seu conteúdo o conhecimento necessário tanto para médiuns ostensivos quanto para todos nós, que somos apenas intuitivos, e nos prepara para o trabalho, seja ele qual for, na seara do Mestre Jesus. Veja que frase interessante essa daqui. Então, assim, é o que eu falei, se a gente é um médium ostensivo, a gente tem que aprender a educar a mediunidade. Se a gente não for, a gente tem que aprender do mesmo jeito, né? Porque assim, o trabalho na seara do mestre, se eu me disponho a abrir porta lá no centro, ótimo, gente, é o que eu consigo fazer, é o que eu tenho para dar, é abrir e fechar a porta para o assistido entrar e sair. Alguém tem que abrir e fechar a porta. A gente não vê aqui na nossa sociedade o lixeiro, o coveiro? Alguém de nós quer ser lixeiro e coveiro? E daí, nós vamos menosprezar essas profissões? E se não fossem elas? E agora, na pandemia? O que seria de nós se não tivéssemos coveiros? Né? Então, assim, é muito sério isso. Então, qualquer trabalho que a gente faça na seara do mestre, nós temos que ter o conhecimento necessário. Ok? O que poderíamos destacar da sua introdução? Não encontraremos nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar um, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de diversas circunstâncias. É com esse sentimento que devemos encarar esses sentimentos com responsabilidade e lucidez. Olha, isso é outra coisa assim bem importante.
Porque a gente está fazendo o curso aqui, para amanhã a gente trabalhar na prática, porque eu vou incorporar Bezerra de Menezes, porque eu vou incorporar Jesus, porque eu vou incorporar meio mundo, porque eu vou escrever não sei o quê. Gente, menos, tá? Porque assim, cada um no seu quadrado, né? Cada um com a sua possibilidade, com a sua necessidade, tá? Desde que tenhamos responsabilidade e lucidez. E aí, por exemplo, tem gente que fala assim, eu fiquei 1 ano lá com Alves e não senti nada, não vi nada, não escrevi nada, não pensei nada. E daí, qual é o problema? Você é obrigado a desenvolver sua mediunidade? Para mim, não. Entendeu? Você não é obrigada. Porque aqui, vou voltar aqui no... Porque, que somos apenas intuitivos e nos prepara para o trabalho, seja ele qual for. Então, assim, eu não preciso ser um médium ostensivo para trabalhar na seara de Jesus. Eu posso fazer, que nem eu, gente, eu não sou, eu já trabalhei em psicografia, já trabalhei em psicofonia, não trabalho há muitos anos. E eu vou ser sincera para vocês, o meu trabalho é aqui, entendeu? Então, assim, e nem para isso eu estou mediunizada, embora vocês achem que eu esteja, né, que o Armando falou, o seu Antônio falou, mas brincadeira. Mas eu, de fato, eu posso estar inspirada, é outra coisa, tá? Inspirada, tudo bem, eu até acredito, né? Porque a gente se prepara para a aula, eu venho aqui, eu estudei antes, eu revi a aula, eu mudei algumas coisas, eu estudei o que eu tinha escrito, e aí eu estou preparada. E aí, claro que eu tenho o concurso dos espíritos comigo para me ajudar a passar alguma coisa de bom para vocês. Então, nisso sim, eu acredito. Mas não, nem por isso eu estou mediunizada. Okay? A gente aprende porque tem vários tipos de médios, não precisa Sim. ser para receber, nem para nada, mas às vezes para você escutar, ou então só mandar energias, né? Para quem precisa, né? Exatamente. Foi o que eu comentei no começo, lá na psicografia, com o médium de sustentação. Entendeu? Então, assim, você vai lá e está focado em sustentar a tarefa. Você está focado em ajudar os médiums a terem... É super importante, né? Com o coração aberto, a mente aberta, para poder receber a comunicação correta. Então, é muito importante o médium de sustentação. Bom, agora vamos lá para o segundo item, que é o maravilhoso e o sobrenatural. Eu pus um quadro aqui do Edvard Munch, né, que é o grito. Então, o que é maravilhoso? Que provoca grande admiração, deslumbramento, fascínio, prazer, etc. Ou que prima pela excelência, que é primoroso, que é perfeito. Aí eu pus essa fotografia dessa catarata, das cataratas, né? E aí a gente fala assim, nossa, que maravilha. De fato, é uma maravilha, é um deslumbramento a gente olhar um feito da natureza, né? Assim, então, para nós, isso é maravilhoso. Mas a gente precisa ver a diferença que existe entre o maravilhoso que a gente está vendo aqui, né, e o maravilhoso que se diz na doutrina. Então, vamos lá, o que é sobrenatural? Que nós estamos falando maravilhoso sobrenatural, que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum extranatural. Então, aqui, para quem assistiu uma aula que eu dei o ano passado sobre os milagres de Jesus, pode ser que vai lembrar alguma coisa, porque nós falamos o quê? Que para a doutrina, nada é sobrenatural, tudo tem uma explicação. Por isso que nós somos ciência, doutrina e religião, tá? Então, por exemplo, aqui, o que eu pus aqui? É a Assunção de Maria. O que significa esse quadro? Maria subiu aos céus de corpo e alma. Então, vamos ler aqui. O dogma, vocês devem saber o que é dogma, né? A igreja fala que aconteceu e aconteceu. Ponto. Não adianta questionar porque ninguém vai te responder. Então, vamos lá. O dogma da Assunção de Maria foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, com a publicação da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, que traz a seguinte declaração: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos como sendo um dogma revelado por Deus,
que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, foi assumida corpo e alma na glória celeste. Isso daqui, se vocês quiserem ver, está no site da CNBB, que é da igreja. Tá? Então, oi. Desculpe interromper, mas tudo que a Santa Madre Igreja fez na Idade Média, ela ainda quer botar leis, quer se impor determinados, que ela tem a prerrogativa dela com o céu, é isso? Desculpe a minha indignação. Não, é o seu Antônio, né, que está falando? Seu Antônio? É que eu consegui o som agora. Ok. Seu Antônio, assim, foi que eu comentei lá atrás, quando a gente viu com a Joana d'Arc, com a Inquisição, com os concílios. Então, assim, a igreja, ela assim, no nosso ponto de vista, ou vou falar aqui por mim, né, ela desviou um pouco os conceitos, né, das leis cristãs. Hã? Você é bondosa que ela desviou um pouco. Eu não quero entrar em polêmica aqui, mas a gente sabe que, de fato, assim, por isso que a igreja tem esses dogmas. Haja visto o que a gente acabou de ler aqui, quer dizer, eles definiram que Maria subiu de corpo e alma. Então, isso é sobrenatural, porque ultrapassa o natural, é fora do comum. E nós não aceitamos isso. Maria não pode ter subido para o céu de corpo. De alma, tudo bem, mas de corpo, não. Tá? E aí, então, nós vamos mais um pouquinho mais para frente. Vamos falar sobre milagre, que foi o que eu comentei com vocês para quem assistiu a aula lá, aquela aula que nós demos sobre os milagres de Jesus. O que significa no dicionário? Ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Acontecimento formidável, estupendo, evento que provoca surpresa e admiração. E aí eu pus assim, né? Pus uma pessoa que se libertou das muletas, esqueci o nome, da muleta, né? Da cadeira de rodas, pus aqui o nosso amiguinho aqui, conversando aqui conosco, né? Então, assim, isso daqui, de fato, o milagre, para nós, é questionável, né? Porque para tudo existe um porquê. Volto a repetir, por isso que a doutrina espírita é ciência, religião e doutrina, e filosofia, né? Porque, de fato, ela junta esses três, né? Para poder entender o que está acontecendo. Por isso que nós não acreditamos nos ditos milagres de Jesus. Todos eles tiveram uma explicação, né? Então, aqui, ó, nós, enquanto espíritas, acreditamos no maravilhoso e no sobrenatural? A resposta da Sueli Caldas. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Alguém está com o microfone aberto aí de novo, gente, por favor. Então, assim, quem considera só a matéria como sendo a única coisa que existe, de fato, quando existe alguma coisa que, entre aspas, é maravilhoso ou sobrenatural, é uma coisa assim que acaba sendo uma superstição, né? Assim, se eu fizer aquilo acontece isso, eu tenho um talismã, eu tenho uma pedra, eu tenho não sei o que me dá sorte. Então, tudo isso a gente precisa ter um pouquinho mais de discernimento para entender o porquê das coisas. Tá? Aqui no Livro dos Médiuns, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam um estudo sério, perseverante e aprofundado. Tá? Então, assim, não é porque as coisas, por exemplo, a gente vê aqui, vou voltar aqui, a gente vê a pessoa levantou da cadeira de rodas e começou a andar, pegou essas muletas e jogou fora e começou a andar. Tudo bem, aconteceu isso? Aconteceu. Vamos estudar o porquê, como que aconteceu isso, porque com certeza tem que ter uma explicação para isso. A pessoa do nada não saiu e começou a andar. Alguma coisa
provocou essa situação, tá? Por exemplo, aqui, ó, um dos milagres de Jesus, entre aspas, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, todos estavam num estado do quê? De letargia, né? Que a gente fala, eles estavam num aparente estado de morte. Eles não tinham morrido, porque se tivessem morrido, mas nem Jesus tinha feito eles levantarem, né? Então, assim, todos estavam... Aí o que acontece? Jesus, com o magnetismo dele, claro que reativou todas as células, a circulação sanguínea, a temperatura, e esses três aqui, no caso, voltaram, entre aspas, à vida, né? Mas eles estavam o quê? Num estado de adormecimento, eles estavam num estado que a gente chama de basal, com o metabolismo deles muito baixo, então até com a respiração muito fraca, batimento cardíaco, tudo mais. Porém, eles não tinham morrido, porque senão isso sim seria sobrenatural e maravilhoso, ok? E aí a gente vai aqui para o folclore brasileiro, que da mesma forma, nada mais é do que são as superstições que às vezes a gente tem, né? Como aqui o Saci Pererê, a mula sem cabeça, qual que é o boitatá, filar sereia, o boto cor-de-rosa, né? Então, o que acontece? Esse folclore brasileiro, que é regional, obviamente, porque é brasileiro, né? Ele pode ser que ele tenha sido... pode ser que ele tenha acontecido ou surgido por conta de algum efeito mediúnico que tivesse acontecido com alguém, por exemplo. Entendeu? Então vamos supor que alguém estava lá sentado num terraço, numa casa de fazenda, lá no interior de Minas, por exemplo. Aí um espírito brincalhão quis assustar aquela pessoa e se materializou, por exemplo, numa mula sem cabeça. Pronto, foi o suficiente para aquilo ocorrer à cidade e aquilo acabou virando o quê? Folclore. Né? Então, assim, então pode ser que todo esse folclore que nós temos seja proveniente de aparições mediúnicas, de fatos mediúnicos, de efeitos físicos que aconteceram no passado e aquilo acabou se perpetuando pela nossa região aqui, tá? Outra coisa, por exemplo, superstições que nós estávamos falando. Tem muita gente que não anda sem uma figa, ou sem um trevo da sorte, ou sei lá o quê, né? Não passa embaixo da escada, quando vê gato preto, não sei o quê. Então, assim, mas tudo isso que são amuletos, são coisas que nós nos apegamos para justificar alguma coisa. E aí a gente tem que pensar, isso de fato é verdade? Né? Será que se eu não passar debaixo da escada, se eu passar debaixo da escada, eu vou ter, sei lá, 7 anos de azar? Será que se eu quebrar um espelho, eu vou ter 7 anos de azar? Será que não sei o quê? Então, assim, aliás, eu lembrei uma coisa agora que eu lembrei que uma vez, há muitos, mas muitos anos atrás, eu estava numa palestra, eu já contei, acho que isso aqui em algum momento. Eu estava numa palestra no Centro Espírita, lá em São Bernardo, onde eu frequentava. Eu nem tinha feito o curso, eu era novata ainda lá. Nossa, parece que eu estou vendo assim a palestra na minha frente. Aí o expositor falou assim, vocês acreditam em macumba? Macumba pega? Eu, na hora, fiquei apavorada, né? Falei, gente, aqui dentro do Centro Espírita falando sobre isso, né? Aí ele termina a pergunta assim, macumba pega? Pega sim. Aí que eu quase caí da cadeira, né? Eu falei, gente, mas o que é isso? Como assim macumba pega? Eu não estou entendendo. Pega para quem acredita, não é? Então, assim, então todos esses amuletos, essas superstições que a gente vê aqui, ela só funciona para quem acredita, né? Porque, assim, de fato, isso não é experimentado, isso não é estudado, isso não é cientificamente provado. Então, são assim os amuletos e as superstições que as pessoas se apegam, né, para poder justificar alguma coisa. Não tem aí, eu não sei se eu estou
fazendo confusão ou não, mas me parece que tem um jogador que só joga o futebol dele se estiver sempre com a mesma cueca. Mamma mia! Vamos combinar que eu vou te falar, né? O que tem que ver a cueca com ele desempenhar bem um bom trabalho, né? Então, assim, a gente tem que ver que os fenômenos mediúnicos, que é o que nós estamos falando na aula aqui, eles sempre aconteceram, desde a humanidade toda, né? Só que a gente tem que ter o discernimento para entender as coisas. Então, não é porque aconteceu uma coisa comigo que agora eu vou atrelar sempre a esse acontecimento uma outra situação e aí aquilo fica para sempre, como, sei lá, essas superstições aqui, por exemplo, tá? E aí, encerrando aqui, a gente vai falar o seguinte, olha, também da Sueli Caldas. Não se justifica que a mediunidade seja encarada em nosso meio como alguma coisa sobrenatural, e os médiuns como pessoas portadoras de um dom maravilhoso, que as torna seres à parte, né, diferentes dos demais. Tudo isso é fruto unicamente da falta de estudo doutrinário. E quando a codificação jaz esquecida e os postulados básicos da doutrina espírita sequer são conhecidos, restará apenas o medianismo ou sincretismo religioso. Neste campo, o maravilhoso e o sobrenatural imperam. Então é isso que eu estou falando exatamente aqui, ó, de superstição, de folclore e tudo mais. Se você não tem o conhecimento, o maravilhoso e o sobrenatural vai imperar, porque você não entende. É o que nós estamos falando dos dogmas da igreja. Quer dizer, a Maria subiu aos céus de corpo. Como assim, meu? Não tem como, é impossível. A ciência prova que é impossível. Então, por isso que está falando que se a gente não tiver estudo doutrinário, essas superstições, essas lendas, tudo isso vai virar de fato uma realidade para nós, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de maturidade espiritual para que a gente possa entender e trabalhar a mediunidade e não ficarmos no mediunismo, que foi que eu comentei lá nos primeiros slides. O que é o mediunismo? Mediunidade sem esclarecimento, né? Ou sincretismo religioso. O que é isso? É quando tem um monte de coisa junto, vai juntando um monte de coisa aqui, né? Como tem muita gente que acredita em tudo, né? Então, assim, tudo bem, eu não sou contra, cada um tem o seu livre-arbítrio para acreditar e, enfim, cultuar o que quer que seja, né? Mas a gente tem que ter uma coisa definida, tem que, no meu modo de ver, tem que ter uma coisa definida, tem que ter uma diretriz para você seguir. Você se enquadra naquilo, você gosta, aquilo te satisfaz, te preenche, responde às tuas perguntas, beleza. Então você está no seu quadrado, né? Agora a gente fica pulando de um para o outro, até justifica o fato de você querer conhecer as outras coisas para ver o que te satisfaz. E aonde você se encontrar, permanece, ok? Então, crianças, era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Já acabei, mas